Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico dos 260 capítulos do Novo Testamento. 260 capítulos do Novo Testamento, onde nós estamos comentando cada livro da Bíblia. A Bíblia no Novo Testamento possui 27 livros, não é? 4 evangelhos, um livro histórico, o livro de Atos, 21 epístolas, que contém as escrituras sagradas, e um livro profético que é Apocalipse. 27 livros formam o cânon do Novo Testamento. Nós estamos na carta de Paulo em 1 Coríntios, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 1, é uma das cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Já falamos da introdução dessa carta, dando uma visão geral. Vamos então começar verso por verso, ler esses 31 versos do primeiro capítulo. Quando a Bíblia foi escrita, originalmente não tinha capítulos e versos, mas agora com esses capítulos e versos nos ajuda e nos facilita encontrar nas escrituras o capítulo, o verso, e facilita para nós como referência. Muito bem, Paulo começa a carta de todas as formas como ele começa todas as suas cartas. Ele começa, o primeiro verso, sempre traz o seu nome. Diz aqui, Paulo, chamado apóstolo. Chamado, Paulo mostra que o ministério é uma vocação, é uma chamada. Ele havia chamado por Cristo. Ele que antes era perseguidor da igreja, agora foi chamado apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo é uma palavra que não foi traduzida, ela foi transliterada do grego de apostolos e significa enviado. Então Paulo era um enviado de Jesus Cristo. A sua conversão é algo tremenda, como ele se converteu. E ele vai dizer que a chamada sempre é pela vontade de Deus, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? Sóstenes é alguém interessante. Paulo, que parece que para os coríntios era um irmão que tinha uma autoridade. Alguns outros intérpretes da Bíblia diz que Sóstenes acabou virando companheiro do apóstolo Paulo, e Sóstenes é mencionado no livro de Atos, capítulo 18, verso 17, na cidade de Corinto, né? Houve alguém contrário a Paulo, e eles foram perante Gálio, que era o procônsul da Acaia, e levantaram-se os judeus contra Paulo, e o levaram a tribunal, não é? Então os judeus levaram contra Gálio ao tribunal. Mas Gálio acabou expulsando os judeus do tribunal, e diz que todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e feriram diante do tribunal perante Gálio. Nada dessas coisas o incomodava. Então, Sóstenes parece que quando foram contra os judeus contra Paulo perante Gálio, o procônsul da Acaia, ele, quando expulsou eles do tribunal, eles então pegaram a Sóstenes, né, que era o principal da sinagoga. Parece que Sóstenes antes ele era contra Paulo, mas depois se converteu. E ao mencionar Sóstenes aqui, mostra a importância que Sóstenes teve, a autoridade que ele tinha para os coríntios. Alguns intérpretes acreditam também como Paulo se utilizava do trabalho de secretários, é possível que Sóstenes seja o escrivão de Paulo aqui a essa carta. Então Paulo está ditando e Sóstenes está escrevendo a carta. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. De alguma forma, Sóstenes estava com Paulo na cidade de Éfeso, porque a carta é escrita da cidade de Éfeso à cidade de Coríntios. Paulo chama a igreja, que é a igreja de Deus, verso 2, a igreja
de Deus que está em Corinto. A igreja sempre pertence a Deus, é um grupo de pessoas comprada por Deus. As igrejas naquela época elas não tinham templos, elas se reuniam nas casas. Então nós temos a igreja que está em Corinto. A igreja de Corinto provavelmente ficava na casa de Priscila e Áquila. E é possível que também na casa de Cloé, quem vai ser mencionado nesse primeiro capítulo, que informa Paulo do que está acontecendo, menciona a família de Cloé, é possível que também na casa de Cloé houvesse uma igreja. Então a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Santificados em Cristo Jesus, chamado santos, não é? Nós vamos notar que na igreja de Coríntios havia vários problemas. Havia imoralidade, havia questões judiciais, havia comida que era feita aos ídolos, havia vários problemas na igreja de Corinto, havia divisão. Mas mesmo assim, Paulo diz que os crentes são chamados santos e são chamados para viver em santidade. Quanto à santidade, nós temos pelo menos 3 aspectos dela. A santidade posicional, que é a nossa santidade em Cristo, porque aceitamos Jesus, não só a justiça de Cristo é imposta em nós, mas a santidade. A progressiva, a qual nós devemos progredir em santidade, e a perfeita, não é? Quando nós já não pecamos mais quando estivermos diante de Deus. Então, quanto à santidade, nós somos chamados para viver uma vida santa e fomos santificados. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, daqueles que em todo lugar, e nosso, não é? Nós vemos aqui que nós somos santificados pela fé em Cristo Jesus. Somos santificados também pelo Espírito de Deus. Somos santificados pela palavra de Deus. Em João 15:3, Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho dito. E em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados para a glória de Deus, nós somos santificados em Cristo, e somos chamados santificados do Pai, não é? Os crentes têm sido santificados, somos santos, chamados santos. Paulo diz agora no verso 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. A saudação comum do apóstolo Paulo, em suas epístolas, é graça e paz. A graça sempre vem antes da paz. Primeiro a graça, Deus se manifesta, significa favor imerecido em nossas vidas, e aí segue a paz, não é? Então a graça vem primeiro. Eu já vi muitos crentes que querem fazer esse tipo de saudação, mas inverte a coisa. Falo paz e graça, paz e graça. Não é paz e graça, é graça e paz. A graça vem primeiro e a paz depois, não é? A graça de Deus se manifesta, depois a paz. Parece que não tem, tanto faz falar paz, graça ou graça e paz, mas não é essa a ordem que Paulo coloca. Paulo sempre coloca a graça primeiro, uma vez que a graça de Deus se manifesta, ela vai nos trazer paz para com Deus, não é? Então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Paulo sempre inclui Deus como Pai, Jesus como Senhor, não é? E temos o Espírito, mas aqui na saudação inicial, nós vemos que aparece o Pai e o Filho, não é? Algumas vezes Paulo usa uma forma trinitária, principalmente na bênção apostólica, em 2 Coríntios, aí ele menciona os 3. Nos dons espirituais, em 1 Coríntios, ele também vai mencionar uma forma trinitária. Mas em sua saudação, sempre ele menciona mais Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, essa é a introdução da carta, a saudação, nós poderíamos dizer o prefácio, introdução da carta. Agora vem
a ação de graças de Paulo. Então, prefácio, introdução, saudação, agora vem a ações de graça de Paulo. Verso 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós. Então, em suas orações, Paulo tinha uma gratidão que ele dava, e não era de vez em quando, era sempre, dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A graça nos é dada, a graça é revelada, a graça de Deus é manifesta, e ela é feita na pessoa de Jesus Cristo, não é? A graça de Deus. Note que ele menciona graça no verso 3, graça no verso 4, menciona as graças que ele dava a Deus, não é? A palavra graça significa, como nós já dissemos, favor imerecido, não é? A graça de Deus, e no grego é charis, a palavra caris, né? Da onde vem a palavra carisma. E depois nós vamos ter dons aqui no verso de número 7, que é o carisma de Deus. Então, graças a charis, que é a graça, veio o carisma de Deus, que é o dom. Ele diz assim, porque em tudo, verso 5, fosses enriquecido nele. Riqueza na Bíblia não é só dinheiro, né? Riqueza na Bíblia é palavra e conhecimento. Olha só, porque em tudo fosse enriquecido nele, em toda a palavra, que nós sejamos ricos na palavra, que a palavra de Deus abunde em nossa vida, né? Seja abundante em nossa vida, e em todo conhecimento. Então, o conhecimento vem através da palavra, não é? Então, nós quanto mais lemos a palavra, quanto mais meditamos na palavra, mais vamos ter conhecimento. Paulo menciona que a igreja de Corinto foi enriquecida nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Aqueles que aceitaram, aqueles que receberam a pregação do Evangelho foram confirmados pelo testemunho de Jesus. E aí, devido a isso, Paulo diz no verso 7, uma das razões também que ele dava graças a Deus, que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais carismáticas que havia. Olha o verso de número 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Imagine só que riqueza de igreja. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento é mencionada isso. Mas a igreja de Corinto, nenhum dom faltava. Que maravilha, né? Nós vamos ter uma descrição dos dons espirituais no capítulo 12 dessa carta, onde Paulo vai falar da manifestação dos dons, da operação dos dons. Mas aqui a igreja de Corinto é uma igreja carismática. Nenhum dom vos falta. Apesar dos problemas, apesar do pecado, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nós vamos ver que a graça foi derramada, os dons espirituais estavam presentes na igreja de Coríntios. Paulo diz que nenhuma dom faltava, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. A manifestação é a parousia, né, de Cristo, é a revelação do Senhor Jesus. Então, de maneira nenhuma dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até ao fim. Maravilha, né? É preciso permanecer até o fim, perseverar até o fim. E a manifestação confirmaria até o fim, para serdes irrepreensíveis ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala do dia de nosso Senhor Jesus relacionado com a manifestação, com a parousia. Toda vez que o Novo Testamento menciona dia de nosso Senhor Jesus Cristo, está certamente falando da segunda vinda, né, dessa parousia, da manifestação, da revelação de Jesus. O Novo Testamento também fala do dia da ira do nosso Deus, que é diferente do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós dissemos, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo está
intimamente ligado com a manifestação, revelação, com o advento da vinda de Cristo. O dia da ira do nosso Deus está relacionado com julgamento, o julgamento que virá durante o período da grande tribulação. Então, Novo Testamento, dia do Senhor, tem a ver com o advento da vinda de Jesus segunda vida. Dia da ira do nosso Deus tem a ver com o juízo de Deus sobre a terra para aqueles que rejeitaram a Cristo, não aceitaram a Cristo. Dia do Senhor para os salvos. Advento da vinda, dia de regozijo e alegria. Dia da ira do nosso Deus é outro dia, tem a ver com juízo, julgamento de Deus. Então, aqui Paulo está falando, nós nos conservar irrepreensível para o dia do Senhor, é para os salvos, tem a ver com a manifestação do Senhor Jesus. E aí Paulo diz no verso 9, fiel a Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo foi chamado para ser apóstolo, ele usa que os crentes foram chamados santos, então chamado para ser apóstolo no verso 1, chamados santos no verso 2, agora chamados no verso 9 para a comunhão de seu Filho. Dá para pregar aqui, né? A chamada para o ministério, a chamada para a santidade e a chamada para a comunhão com Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Isso é uma ideia para pregadores, né? 3 chamadas que nós encontramos do capítulo 1, do verso 1 ao 9. Primeiro, a chamada para o ministério. Paulo foi chamado para apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, chamada para o ministério. Segundo, a chamada para a santidade, para sermos santos. E terceiro, a chamada para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa, então, nós temos a introdução, a saudação e as ações de graça de Paulo, do verso 1 ao 9. Agora, verso 10 em diante, Paulo vai dizer a razão que ele escreve a carta à igreja de Coríntios, né? Havia problema de divisão, havia problema de dissensão na igreja. Havia 4 grupos ou 4 partidos. Paulo vai mencionar a dissensão, essa sessão agora vai falar da dissensão que havia na igreja de Coríntio. Verso 10. Rogo, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse rogo de Paulo é um pedido, é uma intercessão que ele faz, e ele não faz no seu nome, ele faz no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Parece que havia, a dissensão vinha de um falar uma coisa, outro falar outra, de um puxar para um lado, outro para o outro. E é o que acontece às vezes nas igrejas, não é? Um tem uma opinião, outro tem outra, e aí começa a haver dissensões. Nós temos que, apesar de podermos debater e falar e dar as opiniões, no final é importante que haja um consenso comum, não é? É importante que haja um único sentido. E Paulo está pedindo aos irmãos, rogo que todos falem a mesma coisa, né? Que digam todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Paulo preservar pela unidade. E Paulo vai basear essa unidade que nós somos um corpo. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, tá vendo? A igreja tinha que chegar num consenso, em um mesmo parecer, não é? A igreja caminha melhor quando há união, quando há o mesmo sentido e o mesmo parecer. Vamos ver de onde vinham as dissensões. Paulo diz, porque a respeito de vós, irmãos meus, me fui comunicado da família de Cloé. Então, essa família, certamente era uma família influente em Coríntio, é capaz que na casa de Cloé houvesse uma igreja que se reunia, não é? Então, Paulo está dando a fonte, não disse o nome de quem da família de Cloé,
contatou ele, mas diz que alguém da família comunicou a Paulo. Ele diz: fui comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Que coisa terrível. A igreja, que recém-formada, essa igreja tinha aproximadamente uns 3 anos, não é? Paulo fundou ela no ano 51, 52 da era, o máximo que tinha era 4. Paulo permaneceu lá 18 meses, depois Paulo saiu, e agora havia contenda entre os irmãos. E por que havia contenda? Paulo vai explicar no verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz. Olha, vamos lá o que cada um dizia. Uns diziam: eu sou de Paulo. Paulo foi fundador da igreja, não era comum alguns dizer: eu sou de Paulo. E eu de Apolo. E tinha um outro grupo que dizia que era de Apolo. Apolo era eloquente, Apolo veio de Alexandria, chegou lá em Corinto, disse que Apolo convencia os judeus que Jesus era o Cristo pelas Escrituras, homem eloquente, não é? Muita gente talvez se converteu com Apolo e gostava tanto de Apolo que um grupo começou a dizer: eu sou de Apolo, não é? Eu de Paulo, eu de Apolo. Outro grupo dizia: eu de Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, né? Pedro é nome grego, Cefas era o nome aramaico. Possivelmente um grupo de judeus, porque nós não temos relato acerca de Cefas chegando em Corinto. Nós temos relato de Apolo, né, que chegou em Corinto no final do capítulo 18. Nós vamos ver que Apolo chegou na cidade de Corinto, né, e Apolo passou ali por Corinto, né? Primeiro passou em Éfeso, depois foi para Corinto. Esse Apolo que era bastante eloquente, a Bíblia diz, judeu natural de Alexandria. Mas Cefas, nós não temos relato de Cefas, então é capaz que o grupo que dizia que era de Cefas era um grupo de judeus que tinha vindo da Palestina. A igreja de Coríntios era composta de judeus e era composta também de gregos, não é? Então, Paulo vai mencionar os dois grupos aqui na introdução. Então, um grupo dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu de Apolo, outro dizia: eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, nós vemos que havia 4 partidos na igreja de Corinto. Um grupo que dizia: eu sou de Paulo. Um grupo que dizia: eu sou de Apolo. Um grupo que dizia: eu sou de Cefas. E tinha um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Esse 4º grupo parece que é o mais espiritual, não é? Dizia que era de Cristo, mas na verdade não é o mais espiritual. Talvez é o grupo mais carnal, porque na igreja de Corinto tinha a carnalidade aqui, né? Já o fato de eles ter divisão, Paulo vai dizer: por acaso vocês não são carnais? Ele vai tratar isso mais no capítulo 3 da epístola, e ele vai dizer o porquê que eles são carnais, não é? Então, por acaso vocês não são carnais? A razão que era o grupo mais carnal, porque o grupo que dizia que era de Cristo, parece que era o grupo que não queria nem se submeter à autoridade de Paulo, nem à autoridade de Apolo, nem a de Cefas. Era o grupo que dizia: não, nós não obedecemos ao homem, nós obedecemos a Deus. Normalmente esse pessoal é complicado, porque não quer submeter à autoridade da igreja, a autoridade que Deus dá. Claro que Cristo é autoridade, mas Cristo coloca ministros, os quais são autoridades sobre a igreja. Esse grupo diz: eu só obedeço a Deus, eu não obedeço ao homem. É um grupo complicado. Então havia 4 partidos dentro da igreja: os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e o de Cristo. Mas parece que esses partidos foram criados, né, por causa de batismo. Paulo batizou alguns, Paulo vai mencionar batismo aqui. Apolo deve ter batizado outros, e Cefas, talvez alguns judeus foram batizados por Cefas, quem sabe até alguns no dia de Pentecoste, e por isso esse grupo dizia: não, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Outro grupo: não, foi Paulo que me batizou, eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. E outros diziam: nós somos batizados em nome de Cristo, nós somos de Cristo, não é? Então era essa divisão que havia na igreja.
Paulo vai perguntar no verso 13. Paulo usa as perguntas, essa argumentação era uma forma retórica de perguntar e levar eles a um consenso. Verso 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Olha as 3 perguntas que Paulo fala para ver essa divisão. Fala, por acaso essa divisão, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Será que fui eu que morri por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Né? Paulo está dando um exemplo. Mesmo que foram batizados por Paulo, não foram batizados em nome de Paulo, mas batizados em nome do Senhor Jesus. Ele diz, dou graças a Deus, dou graças a Deus. Antes, no verso 4, ele diz, dou graças ao meu Deus pela graça de Deus que foi dada a vós. Mas agora ele diz, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. E Paulo vai dizer o porquê que ele dá graças a Deus. Que ele não era responsável por alguns deles. Senão, ele menciona que ele batizou pelo menos 3 ou 4 pessoas, diz, senão a Crispo e a Gaio, Crispo e Gaio é mencionado como companheiro de Paulo também, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. Né? O batismo ocorria no nome de Jesus, não é essa também a forma que nós cremos, apenas no nome de Jesus. Quem pratica isso são os pessoal que defende a unicidade, não é que Jesus, só Jesus, o grupo só de Jesus batiza só em nome de Jesus. São pentecostais da unicidade. Nós cremos na forma trinitária do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, não é? Mas nós lemos no livro de Atos que batizavam em nome do Senhor, em nome de Cristo. Nós vemos que o nome do Senhor, o nome de Cristo não é a fórmula, mas é apenas que o batismo era efetuado por causa da fé em Jesus, não é? Então, e Paulo está dizendo, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Não era em nome de Paulo, mas em nome do Senhor. E batizei também a família de Estefanas. Então, Paulo havia batizado Gaio, Crispo, uma família toda, não é? Família de Estefanos. Além desse, não sei se batizei algum outro. Parece que a divisão ocorria baseado em quem foi batizado, né? Paulo, ao mencionar batismo, nos sugere a ideia que um dos fatores de um dizer eu sou de Paulo porque foi batizado por Paulo, outros diziam eu sou de Apolo porque foi batizado por Apolo, e outros diziam eu sou de Cefas porque haviam sido batizados por Cefas, e o grupo eu sou de Cristo é porque não queria submeter a nenhuma autoridade. Batizei também a família de Estefano, além desse, não sei se batizei algum outro. Note como Paulo fala de batismo aqui, desde o verso 13 ao verso 16, nesses 3 versos, fortifica a ideia de batismo, que não foram batizados no seu nome, que ele só batizou alguns, não todos, e aí ele diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Apesar de as pessoas que eram evangelizadas depois eram batizadas, Paulo diz que o seu principal propósito não era batizar. João Batista, quando apareceu, esse sim. O principal propósito era anunciar o caminho do Senhor e batizava as pessoas. Mas Paulo não. Paulo diz que não foi enviado para ficar batizando, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, que era a sabedoria dos gregos, que falavam muito pela filosofia, mas Paulo não foi enviado em sabedoria de palavra, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo não queria que a fé dele se baseasse em sabedoria, em argumentos e palavras, mas no poder de Deus. E aí Paulo vai introduzir agora no verso 18 a palavra loucura e sabedoria. Loucura e sabedoria, não é? Então, a cruz de Cristo, ele foi enviado para pregar, né? Paulo era um pregador da cruz de Cristo. Ele fala também em outras cartas sobre a pregação da cruz.
os inimigos da cruz, a loucura da cruz, no verso 18, e a glória da cruz, em Gálatas 6,14. Então, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando Paulo diz loucura, é que muita gente não creu, né, na palavra da cruz. Na verdade, era loucura para, por exemplo, para os judeus. Os judeus da lei diziam maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, quando os judeus ouviam a pregação que Cristo foi crucificado, para eles era uma loucura. Como é que o Messias poderia ter sido crucificado, não é? E para os gregos era uma morte terrível Jesus ter sofrido. Então, muitas vezes quando ouviam a palavra da cruz, de Cristo, esse crucificado, era loucura para eles, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, para aqueles que creram e aceitaram a Cristo, e entregaram suas vidas a Cristo, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é o poder de Deus. Nós encontramos em 1 Coríntios 1,18 a pregação da palavra como palavra da cruz. Em Hebreus 4,12 nós vamos encontrar palavra de Deus. Em 2 Pedro 1,19 como palavra profética. Em Apocalipse 22,6 como essa palavra é fiel e verdadeira. Não é? Em Apocalipse 22,7 palavra desta profecia. Então a palavra de Deus pode ser chamada palavra Deus, palavra profética, palavra fiel e verdadeira, palavra da profecia e palavra da cruz, que é o Evangelho. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, não é? Agora Paulo vai mencionar as escrituras do Antigo Testamento. Ele diz, porque está escrito. Toda vez que você lê, está escrito, é importante saber o que está escrito e aonde está escrito. Quando Paulo diz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus falou isso no profeta Isaías, capítulo 29, verso 14. Como eu disse, é importante saber o que está escrito e aonde está escrito, não é? Então, quando Paulo menciona, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Vamos ler o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 29, verso 14. Diz assim, e eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Note que Paulo não faz uma cotação palavra por palavra, mas ele menciona, não menciona também todo o verso, só parte do verso. Destruirei, né, a sabedoria dos sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Parece que é uma pequena alteração, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então é mais uma parafrase do que uma cotação de uma referência direta. Mas é como Paulo entendia o que estava escrito em Isaías 29, 14, que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios, principalmente na região de Corinto, que não ficava longe de Atenas, não é? 30 milhas, claro, na época de Paulo, para ir caminhando, era pelo menos o caminho de 2 dias, não é? Mas nos nossos dias dá para fazer essa viagem em meia hora. Eu estive em Atenas e depois fui à cidade de Corinto, cerca de 50 quilômetros, 30 milhas, 56 quilômetros, ser mais preciso, 30 milhas, nós fomos à cidade de Corinto, né? Meia hora de carro dirigindo, você chega a Corinto, mas na época de Paulo a pé era mais longe.
Então, devido à proximidade com Atenas, onde estavam os filósofos e a cidade da Cássia tinha muitos gregos filósofos, é comum notar, então, a sabedoria, que era o que os gregos buscavam, né? A sabedoria. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência de inteligentes. E aí Paulo pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? O escriba eram os escritores. Onde está o inquiridor desse século? Não é? Então Paulo pergunta, já que Deus vai destruir, onde é que está o sábio? Quem que é sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o perguntador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então nós vamos ver que Paulo e a própria Bíblia fala vários tipos de sabedoria. Existe a sabedoria de Deus, que é loucura para muita gente. Existe a sabedoria deste mundo. Existe a sabedoria humana. Existe a sabedoria terrena. Existe a sabedoria diabólica. Encontramos pelo menos 5 tipos de sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria deste mundo. Em Tiago 3,17, nós vamos encontrar as outras sabedorias. A sabedoria do mundo, né? A sabedoria humana. A sabedoria que Tiago chama de terrena. Né? Então aqui Paulo chama sabedoria do mundo, Tiago chama terrena. Tiago também fala de sabedoria animal. E Tiago diz a sabedoria diabólica. Então nós temos sabedoria divina, sabedoria do mundo, sabedoria terrena, sabedoria animal, sabedoria diabólica, e é capaz de haver muito mais tipos de sabedoria na Bíblia. Não é? Então, a sabedoria desse mundo, Deus a tornou louca. Por que que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto, verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Então, na sabedoria de Deus, o mundo acabou não conhecendo a Deus pela sua sabedoria. Então, aprove Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação, a loucura da pregação da palavra da cruz, né? A mensagem da cruz, uma mensagem que talvez poderia parecer, mas Cristo, o Messias condenado, crucificado, isso é loucura, pode parecer, mas é através dessa pregação, do crer que Cristo foi crucificado em nosso lugar, é que nós somos salvos, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, pela loucura da pregação, Deus salva os crentes. E aí Paulo vai falar de judeus e gregos, né? Parece que a igreja de Coríntios era composta desses dois grupos, e aqui está falando dos judeus que não se converteram, e nem dos gregos que se converteram. Ele diz, porque os judeus pedem sinal. Isso os judeus sempre pediam. Os judeus chegaram para Jesus e diz, mostra-nos um sinal, não é? Que sinal, os discípulos dizem, que sinal haverá da tua vinda? Sinais, sinais, era que os gregos, os judeus buscavam, né? Buscavam sinal. Mostra-nos um sinal, que sinal tu fazes para que creiamos que tu és o Cristo? Os discípulos, que sinal haverá da tua vinda? Era a tendência dos judeus sempre pedir um sinal, que Deus desse sinal. Inclusive, o Evangelho de João, do capítulo 2 até o capítulo 11 é chamado o livro dos sinais, né? João menciona a palavra sinais. Não era apenas milagres, eram sinais. Quando Jesus transformou água em vinho, João diz, assim iniciou Jesus os seus sinais, e os seus discípulos creram nele. Então, os judeus buscavam sinais, os gregos buscavam sabedoria. Na filosofia grega, eles estão buscando a sabedoria. Então, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Entendeu? Então, de um lado, os judeus querem sinal, de outro lado, gregos querem a sabedoria, e Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que acaba sendo um escândalo para os judeus, porque dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E loucura para os gregos, uma loucura, como é que o Salvador acaba morrendo? Então, mas para os que são chamados, agora novamente chamados para a salvação, né? Mas aos que são chamados para ser santo, tanto judeus como gregos lhe pregamos a Cristo. Os dois grupos compõem a igreja de Corinto, judeus e gregos, lhe pregamos a Cristo. O que é Cristo? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. O que é loucura? Loucura para os gregos, não é? Escândalo para os judeus, mas nessa loucura de Deus, que é mais sábia que os homens, Cristo, nós somos salvos pela sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Como Paulo está usando, claro, Deus jamais fica louco, né? Paulo está usando uma artimanha de linguagem, né? Essa carta de Coríntios é a carta que tem mais riqueza de linguagem. Paulo usa interrogações, Paulo usa exclamações aqui, Paulo usa uma linguagem figurada, falando porque a loucura de Deus, como se Deus pudesse ficar louco, né? É mais sábia, mas se isso acontecesse, ainda é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus, como se Deus pudesse ficar fraco, forte, né? O próprio nome Sóstenes aqui significa força segura, né? Força segura é o significado do nome Sóstenes em grego. A fraqueza de Deus, como se Deus pudesse ficar fraco. Mas se Deus ficasse fraco, ainda é mais forte do que os homens, né? Quando Deus ficasse fraco, como se Deus o pudesse. Porque o nosso Senhor, ele é forte, seu braço é forte, não é? O nosso Senhor é sábio. Mas Paulo usa uma figura de linguagem falando de Deus como se Deus se tornasse humano, que era como os gregos muitas vezes viam, né? Deus, um Deus humano, cheio de paixões, sentindo as mesmas coisas que os homens sentiam. Então Paulo está usando, claro que falando a eles, para os gregos que exigem sabedoria, ele está falando de loucura, né? A loucura de Deus ainda é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Vocação é a chamada que eles tiveram. Que não são muito sábios segundo a carne. A igreja de Coríntios não era composta por grandes filósofos. Paulo diz que não eram muito sábios, nem muitos os poderosos, não eram aqueles fortes políticos, né? Nem muitos os nobres, nem da nobreza que são chamados. Que a igreja era composta de gente simples, gente que pelos outros era considerada como nadas, mas foi a esse que Deus alcançou. Olha aqui que ele diz, mas Deus escolheu, está falando de uma escolha divina. A salvação envolve escolha divina, o que muita gente chama de eleição, né? Deus escolheu. Quem que Deus escolheu? Vamos ver, as coisas loucas desse mundo. Por que Deus fez isso? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Diz que todo crente é louco, né? Uma vez alguém me perguntou acerca de alguém, disse, mas parece que ele é louco, não é? E eu falei, bom, todo crente tem uma certa loucura, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Interessante, não é? Esse Deus como trabalha. Paulo mostra que Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, porque a força vem de Deus. Então Deus pegou os mais fracos desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo. 3 coisas da escolha de Deus, aqui dá uma pregação também. Deus escolheu coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para aniquilar os que são. Ou seja, Deus escolheu os que não são
para aniquilar os que são, né? Na verdade dá 4, olha só. Deus escolheu os loucos, os fracos, os vis e desprezíveis e os que não são. E os que não são. Não são o quê? Não são famosos, não são conhecidos, não são filósofos, para aniquilar os que são. Então, como Deus provoca, né? Tem um grande sábio, Deus escolhe alguém louco, poderíamos dizer louco, né? Porque não tem sabedoria nenhuma. Tinha um grande pessoa forte, Deus vai e escolhe uma pessoa fraca. Tinha uma pessoa nobre, Deus vai e escolhe uma pessoa vil, desprezível, que ninguém dava nada. Deus ama as pessoas que são desprezadas. Deus está do lado dos vis, dos fracos, dos desprezados, não é? Daqueles que são considerados loucos. Para quê? Para aniquilar os que são. Para quê? Por que Deus fez isso? Porque Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, vis, desprezíveis, que não são, para confundir, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Alguém vai dizer, bom, eu fui escolhido porque eu era muito inteligente, eu fui escolhido porque Deus sabia que eu era forte, eu fui escolhido porque eu... Não, Deus não quer que a carne glorie-se perante Ele, para que nenhuma carne, ele está falando carne aqui no sentido de ser humano, se glorie perante Ele. Não é? Então ninguém tem que se gloriar perante Deus. Inclusive, se exaltar perante Deus é um erro. Jesus disse que subiram 2 homens ao templo a orar. O fariseu se exaltava, que ele não era como os demais homens, que ele era diferente, mas o pecador, o publicano, só batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus. Não é? Então Deus não quer a soberba, essa glória de se gloriar perante Ele. Mas Ele disse, mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus. 4 coisas que Deus fez em Jesus. Sabedoria. Jesus é a sabedoria do crente. Em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria. Jesus é a nossa justiça, não é? Cristo morreu na cruz para nos justificar. Somos justificados pela fé. Então, 4 coisas, verso 30, isso dá outro sermão para pregadores. Primeiro, Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a santificação de Deus. Quem nos santifica é Cristo, não é? Cristo nos santifica. Então Jesus é a sabedoria, Jesus é a justiça de Deus, Jesus é a santificação de Deus e Jesus é a redenção. Ele nos comprou com o seu sangue. Então, 4 coisas no verso 30, Jesus é muito mais que isso, mas pelo menos 4 coisas que Paulo menciona, que Jesus foi feito por Deus. Sabedoria. Então, sabedoria ou sofia de Deus é Jesus. A justiça de Deus, texenu, que é a palavra no hebraico, né? Texenu para justiça de Deus é Jesus. Jesus é a santificação, o kadosh de Deus em hebraico, né? Que nos santifica. E Jesus é a redenção de Deus para nós. Para que, como está escrito, aqueles que gloriem no Senhor. Não é? Novamente eu disse, toda vez que está escrito, tem que saber aonde está escrito. E nesse caso, aonde está escrito é Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, né? Para que está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Vamos ver o que Jeremias 9, novamente Paulo faz tipo parafrase ou interpretação do texto, não é? O texto Jeremias 9, 24 é um pouco mais complexo do que isso, diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou Senhor, e que faço beneficência, juízo na terra, porque dessas coisas me agrada o Senhor. Mas eu vou ler o verso 23 também, para dar contexto. Assim diz o Senhor, não glorie o sábio na sua sabedoria. Olha, tem o mesmo sentido que Paulo estava tratando.
sábio e sabedoria. Assim diz o Senhor, 9:23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. É o que Deus falou. Ele não escolheu as coisas sábias, mas as loucas, não escolheu os fortes, mas os fracos. Olha de onde Paulo está tirando o que ele está escrevendo a Coríntios. Está tirando de Jeremias, o profeta. Se diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Verso de número 23, não se glorie o rico em suas riquezas. Então, o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. O forte não deve se gloriar na sua força. E nem o rico na sua riqueza. Então, não confie na riqueza, não confie na sabedoria, nem confie na sua força. Glorie-se no Senhor. Verso 24, mas o que gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, em conhecer e saber que Ele é o Senhor, o reconhecimento dEle como Senhor da nossa vida, entender que a sabedoria é de Deus, que a força é de Deus e que as riquezas são de Deus. Então, é de se gloriar nele e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque está escrito, aquele que glorie-se, glorie no Senhor. Então, toda a glória seja para Deus. Deus seja louvado e glorificado para todo o sempre. Com isso, nós encerramos o primeiro capítulo. Nós vamos depois voltar ao segundo capítulo. Assista a introdução do livro, que você vai ter uma ideia geral desse livro de Coríntios, ou dessa carta, né, de Paulo à igreja de Corinto. Amém? Então, continue estudando esse primeiro capítulo. Nós vimos da chamada, vimos a introdução, vimos saudação, ação de graça de Paulo, vimos a razão que Paulo escreveu, que havia divisão, e tratamos da sabedoria aqui de Deus, sabedoria divina. Fala dos grupos que havia na igreja, judeus e gregos. Judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, não é? Pregação da cruz. O nosso propósito é que as pessoas se convertam por causa de sabedoria de palavras, mas que elas criam na pregação da cruz, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e que Cristo foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção por nós. Com isso, nós terminamos o comentário do primeiro capítulo. Deus vos abençoe. Quem tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Que a graça de nosso Senhor seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Quem esteve convosco foi pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Sabedoria de Deus, justiça de Deus, santificação de Deus e também redenção de Deus. Amém.